Olá, meu nome é João e minha pesquisa é sobre o negacionismo histórico e internet, a relativização da ditadura militar no campo virtual e a formação da opinião pública. Essa pesquisa ela foi idealizada naquele contexto de eleições de 2018, em que você tinha esse crescimento da extrema-direita e o crescimento de teorias da conspiração, como terraplanismo, antivacina, revisionismo e negacionismo histórico, principalmente por conta que o presidente eleito foi o Jair Bolsonaro, que trouxe muito esse assunto em pauta sobre essa relativização e negação desse período da ditadura militar. Então, a partir desse cenário, minha hipótese surgiu a partir da pergunta: a internet estimulou o crescimento das narrativas revisionistas e negacionistas da opinião pública? Porque eu achava que a internet ela tinha estrutura que propiciava o crescimento dessas visões. Mas eu também queria entender se esse crescimento ele se refletia na sociedade. Então, eu decidi pesquisar primeiro o que era a opinião pública, né? A opinião pública, ela primeiro foi citada por Rousseau no livro Contrato Social, em 1762, nesse sentido que a gente conhece hoje em dia de uma opinião coletiva, né? Bourdieu, no texto A Opinião Pública Não Existe, ele vai fazer um questionamento sobre as pesquisas de opinião para levantar que a opinião pública ela não necessariamente é a soma de diversas opiniões individuais, até porque captar isso é muito difícil. Mas é em Habermas que eu vou encontrar o conceito de opinião que eu vou utilizar nessa pesquisa, que é o resultado de um debate dentro da esfera pública. Que a esfera pública ela é onde um espaço informal de debate racional, em que as pessoas apresentam argumentos para resolução de algum problema de interesse público na deliberação da opinião e da vontade. Cândido Teobaldo de Souza Andrade, ele também é um pesquisador da comunicação social que vai também corroborar com essa teoria de que a opinião pública ela surge a partir de uma tentativa coletiva de resolver um problema de interesse comum. Habermas, ele aponta que o surgimento desse debate, dessa esfera pública mais consolidada, vem com o surgimento da esfera pública burguesa, né? Lá naquela época de revoluções burguesas, em que a burguesia ela cresce e começa a reivindicar sua participação política. A partir daí, a Habermas ele vai começar a analisar a mudança estrutural da esfera pública desde esse momento da ascensão da esfera pública burguesa até os dias de hoje. E essa análise ela passa pela organização política da sociedade, que vai desde da monarquia aristocrática até o Estado democrático de direito, em que você tem uma mudança aí, uma ampliação na esfera pública e na forma que as pessoas têm de debater os assuntos, e também na evolução das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, que ela começa principalmente pela imprensa, que a imprensa ela tem um papel importante na institucionalização da esfera pública por pautar o debate, e ela vai ganhando sua proporção através de meios de comunicação de massa, como rádio e televisão, colocando as pessoas modificando a forma como as pessoas consomem informação através da indústria cultural, né, que é um conceito do Horkheimer e do Adorno, e depois com o surgimento no final dos anos 90 da internet, que é quando começam pesquisadores que também se baseiam em Habermas, começam a se perguntar se a internet não seria uma esfera pública digital. Paralelo a essa questão, você tem o crescimento também do conceito do campo da história pública, que nesse século XX, com a crise de empregos no campo da história e na necessidade de você quebrar essa lógica do historiador numa torre de marfim longe do público, você começa a ter diversas práticas que tentam buscar quebrar essa ideia de história academicista. Então, você tem a história aplicada, que é quando você pega a história e tenta aplicar em situações da contemporaneidade, situações do cotidiano. Você começa a ter uma história para o público, uma história mais didática, uma história mais de entretenimento,
e uma história pelo público também, pelo crescimento da história oral, e também por essa noção de querer chamar o público para participar dessa construção da história. E essa pauta, esse campo, ele é alavancado com a internet também, que a internet ela oferece certos recursos tanto para construir essa história para um público e a história pelo público. A gente tem alguns exemplos, por exemplo. A gente tem alguns exemplos como de plataforma como a Wikipédia, que tem essas comunidades de debate que tem o intuito de gerar um texto, um artigo de uma leitura mais leve para o grande público, né? Para um público para um grande público, para um público maior que vai consumir mais que é de fora da academia. Outro exemplo também é o Café História, em que os historiadores usam esse site para... Bruno Leal, ele usa esse site para divulgar as pesquisas acadêmicas de história de uma maneira que atinja um público maior e também que faça o público interagir com esse conteúdo. No YouTube, a gente já observa um comportamento diferente, que ao mesmo tempo que o digital ele trouxe essas questões positivas da Wikipédia, do Café História, sobre a construção da história mais democrática, no YouTube você tem essa possibilidade, mas ainda assim você tem uma gama de influencers e youtubers que eles vão utilizar para, sem conhecimento sobre o método científico, disseminar as narrativas negacionistas, as narrativas revisionistas, que não, sem a mediação, essa falsa ilusão de você estar entrando em contato com o passado sem uma mediação. Então você vai ter ali, por exemplo, o meu pai viveu na ditadura, então ele pode falar melhor aqui do que um professor de história. Outra plataforma também que cresceu na internet é a Brasil Paralelo, que é uma produtora que costuma disseminar também essas ideias revisionistas e negacionistas sobre a história, tentando mostrar, criando essa narrativa de que a educação no Brasil, por ela ter suas bases nas instituições públicas, ela é refém do Estado e por isso ela é controlada. Já a Brasil Paralelo, ela apareceria ali como uma produtora independente que traria uma história imparcial. Então, ela oferece documentários, séries, filmes, cursos, Sociedade do Livro, Clube da Música. E esses conteúdos, eles são entregues de acordo com o plano que você paga, que vai tanto de R$10 a R$99 por mês. Essa produtora, ela produziu o documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que traz essa narrativa relativizando a ditadura, falando que a ditadura ela foi necessária diante de uma ameaça comunista iminente aqui no Brasil. Então, eles justificam o golpe militar através dessa ameaça comunista e criticam os excessos da ditadura, falando que teve um golpe dentro do golpe, em que a linha dura do exército deu um golpe nos militares que só queriam ficar um tempinho no poder para conseguir fazer os horrores da ditadura, mas mesmo assim o tempo todo eles vão justificando esses horrores. E falam que no final, no final o comunismo venceu, né? Que apesar que a período ditatorial ele foi dissolvido e houve a redemocratização, mas os comunistas eles passaram a não enfrentar diretamente com confrontos armados. E eles se apropriaram da educação no Brasil para conseguir fazer essa revolução cultural, ou seja, para passar toda essa história, essa narrativa distorcida no que eles diziam. Por isso que a única forma de você conseguir acessar a tal verdade seria através da Brasil Paralelo. Aí você tem acesso aos documentários que eles disponibilizam gratuito, mas é tudo uma forma de te chamar para consumir aquele conteúdo pago, que por sinal de 3 minutos e meio a 5 minutos,
aparece lá uma mensagem embaixo do documentário falando para você pagar, se tornar um membro, assinar e passar a consumir esse conteúdo pago. Aí, para analisar a influência desse documentário nas narrativas, então, para concluir, eu pensei, né, se a internet estimulou o crescimento das narrativas revisionistas e negacionistas na opinião pública. Então, eu trouxe aqui o dado, né, um dado que evidencia o aspecto demonstrado pela pesquisa Datafolha, aponta que a taxa de apoio à democracia recuou em 2017, 56%, em comparação aos anos 2016, 62%, e 2014, 66%. E também um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2017, demonstra que o grau estimado de propensão ao apoio a posições autoritárias no Brasil é de 8,1, numa escala de 0 a 10. Aí isso já mostrava que já havia um movimento na população de apoio a regimes mais autoritários e menos crença na democracia. E aqui eu separei também uns comentários do documentário para mostrar que também existem pessoas que começam que ao entrar em contato com esse conteúdo, começam a pensar dessa forma, né? Por exemplo, esse comentário, agora há oposição, então houve mudança sim. Houve o que temos de impressão e acabou o monopólio da esquerda. E nisso, em todos os ambientes, inclusive até na cultura, pode ter mudanças. Então está mudando para melhor. Mesmo que o sistema político brasileiro seja ainda um lixo e será difícil mudar, infelizmente, mas se você não vê essas mudanças para melhor, eu penso que você estaria do outro lado dessa visão. Ou seja, aí você vê o reflexo na sociedade de que finalmente agora a gente tem acesso a esse conteúdo que antigamente o conteúdo científico estava no monopólio dos comunistas e quem não pensa que nem a gente está do outro lado. Também tem o comentário do Mensageiros da Profecia. Eu agradeço vocês por nos trazer a verdade. Deus os abençoe, mostrando essa relação que os usuários têm de, através da internet, eu tenho acesso à verdade. E também o comentário do Paulo Júnior, que esse documentário deveria passar em todas as escolas do mundo, mostrando que esse documentário tem mais valor do que o conteúdo que o professor está passando lá. Então, acho que, de certa forma, a conclusão dessa pesquisa é de que esses conteúdos acabam influenciando, sim, na forma como as pessoas veem a história através do método científico e começam a dar mais credibilidade a esses conteúdos que são disseminados na internet através dos algoritmos e tudo mais. E essas são as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado.